Hoje, com esse vídeo, eu não quero te ensinar nada, não tem um ponto a ponto, não tem um passo a passo, eu não tenho roteiro para esse vídeo. É mais um vídeo de coração aberto, porque eu sinto que aqui no YouTube a gente tem esse espaço totalmente diferente das outras redes e por isso eu estou vindo para cá agora. Esse é o meu terceiro vídeo aqui do canal, ainda é bastante recente, mas faz parte dessa mudança que eu estou implementando na minha vida. Eu quero ter essa conversa com vocês. Eu quero poder falar sem precisar me atentar a roteiro, sem precisar me atentar às palavras que eu preciso dizer nos 3 primeiros segundos do vídeo. Eu quero poder falar devagar. Eu quero poder ter esse espaço para pensar, coisa que nas outras redes a gente não tem. É tudo, como eu trabalho com as redes sociais, né? O meu trabalho ele é na internet. Eu preciso estar atenta a todo o conteúdo do vídeo. O vídeo ele precisa ser curto, as primeiras coisas que eu faço ali nos primeiros segundos do vídeo, elas importam demais para que as pessoas assistam o que eu tenho para passar ali naquele vídeo, porque o que a gente faz normalmente é ficar scrollando, né, que a gente fala, passando de vídeo em vídeo, e se você não prende a atenção da pessoa ali naqueles primeiros segundos, você é completamente ignorado, não importa o quão boa seja a sua mensagem naquele vídeo. E é claro, as redes sociais elas são para entreter, né? Elas não são normalmente as pessoas não sentam lá e falam, nossa, agora eu quero aprender alguma coisa. É claro que existem alguns momentos que a gente quer saber mais sobre algum assunto específico, mas no dia a dia ali a gente só quer o entretenimento, enfim, ver o que está acontecendo ali em tempo real. E na minha opinião, existem problemas aí em vários âmbitos, né? Primeiro é o fato de a gente estar o tempo todo no celular se alimentando com nada. Eu sinto que a gente superestimula o nosso cérebro com conteúdos vazios, na maior parte das vezes. Muitas vezes somente vendo o que a pessoa fez no dia, ou então vendo algumas informações importantes, mas são tantas informações que a gente não tem essa capacidade de processar tudo isso. Por isso a gente tá sempre tão cansado. Sabe, essa é uma queixa que eu tenho frequente sobre mim, que é de estar sempre muito cansada. Parece que eu não descanso. E eu quero saber de você, tá? Ao longo desse vídeo, se você se identificar comigo em algum ponto, deixe seu comentário aqui, pausa o vídeo, comenta. Se você tiver mais algum comentário, em seguida você deixa um outro comentário, fique à vontade. Eu quero ter esse espaço realmente de troca para conversar com vocês de coração aberto. Então, eu me vi em um lugar onde eu estava, de fato, viciada no celular. Então, se eu estou fazendo comida, eu pego meu celular, abro o Instagram, dou uma olhadinha ali super rápida nos stories ali, eu geralmente não vejo todos, né? Eu vejo somente os primeiros que estão ali, mas aí eu já fecho. E é uma coisa tão automática, é uma coisa tão desnecessária, mas que sem que a gente perceba, estão sobrecarregando, estão superestimulando o nosso cérebro. E aí chegou um ponto que eu já estava apática, sabe? Eu já não conseguia mais conversar com as pessoas de forma natural, assim, no dia a dia, até porque eu não tenho tanta vida social no meu dia a Afinal, dia. eu Eu trabalho em casa, então eu não tenho tanto contato com pessoas, a não ser o meu marido e o meu filho. Então eu já sinto essa dificuldade de sentar e ouvir algumas pessoas, principalmente algumas pessoas que falam às vezes devagar demais, ou sabe aquela pessoa que quando ela vai contar uma coisa, ela conta uma história toda para chegar em determinado assunto e, gente, isso sempre foi normal. Só que agora a gente já não considera mais. A gente já quer que, tá, e aí, o que que aconteceu? Qual que é o objetivo, né? Qual que é a conclusão? O que que você quer me contar? Sendo a gente não tem mais paciência para ouvir a história da pessoa, pra pessoa, sabe? E eu falo isso porque eu não vejo só de mim, eu vejo outras pessoas ao meu redor com essa falta de paciência também. Houve um tempo, há um tempo atrás, graças a Deus, essa parte melhorou, mas que eu não conseguia assistir um filme. Eu não conseguia assistir um episódio de seriado sem pegar o celular, sem prestar 100% da atenção naquilo ali que eu estava assistindo. Os vídeos que eu assistia eram todos no 2.0, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube. Cheguei ao ápice, eu acho, de colocar um filme no 1.0 para assistir. E quando eu paro para pensar nisso, eu falo, meu Deus, que absurdo, o que que eu tô fazendo com o meu cérebro? O que que eu tô fazendo com a minha vida? E aí, para piorar, surgiram as inteligências artificiais. E aí lascou-se tudo, né? Porque agora a gente já não consegue mais pensar sozinho. A gente não, a gente é muita gente. Mas eu já tenho essa dificuldade de pensar sozinha para criar um conteúdo. Um conteúdo que eu fizer somente pela minha cabeça
nunca parece tão bom se eu tiver a opção ali de colocar na inteligência artificial e ela melhorar aquilo para mim. Então, aos poucos, a gente vai enfraquecendo os músculos do nosso cérebro e eu temo o resultado que isso possa ter conforme a gente vai envelhecendo. Porque conforme a gente envelhece, a gente naturalmente vai perdendo isso que a gente tem quando é um pouco mais jovem, de criatividade, de criar algo, de ter grandes ideias. E se a gente já não está fazendo isso hoje, se a gente já não está exercitando esses músculos hoje, o que vai ser da gente daqui a 5, 10 anos? Quando eu tiver 38, 43, se hoje isso já está me prejudicando. Então, eu decidi dar um basta. Eu decidi, a partir de agora, ver o meu celular como, de fato, o meu objeto de trabalho. Eu estou documentando isso aqui com vocês porque eu estou iniciando esse processo agora, é algo recente, e eu quero poder um dia voltar aqui com outro conteúdo e falar sobre as mudanças que eu observei na minha vida, sobre a minha mente estar melhor, porque hoje para mim é tudo tão estranho, sabe? É tudo parece que tão, não sei, parece que distante, é tudo muito diferente do que era há algum tempo atrás. Eu sinto falta da vida real, sabe? Eu sinto falta. Eu nem sei te explicar exatamente do que, para ser sincera, mas eu sei o que está fazendo isso comigo, que são as redes sociais. Por ser psicóloga, por ser mentorada de pessoas, eu faço a minha terapia, eu tenho observado tudo isso e o quanto isso tem me afetado. Porque, querendo ou não, é diferente quando você fala com as pessoas sobre os malefícios, sobre a melhor forma de ela lidar com essa situação, do que quando é com você mesmo, né? E eu observo muito isso também com o meu filho, porque meu filho já tem 7 anos e ele não tem acesso de forma alguma ao celular. Eu nunca deixei, e é um grande orgulho que meu marido e eu temos se tratando da criação do nosso filho, né? Claro que, graças a Deus, a gente construiu coisas muito legais, a gente tem feito um bom trabalho na medida do possível, mas não dar celular para ele é uma coisa que a gente se orgulha bastante, considerando o meio que a gente vive. E que sentido faz eu falar para ele que celular faz mal, sendo que eu estou o tempo todo no celular? Não faz sentido, não passa credibilidade. É uma coisa que é bem complicada, apesar de eu dizer para ele que faz mal para a criança, muitas vezes eu digo também que faz mal para todo mundo, né, que celular faz mal. E aí, conforme eu ensino isso para ele, conforme eu falo isso com as minhas mentoradas, eu comecei a ver que eu precisava fazer muito mais por mim. Eu comecei a ver como eu precisava voltar de novo a ser eu, sem interferência de pensamentos de inteligência artificial, sem interferência de pensamentos de outras pessoas. Eu fui percebendo que eu queria voltar mais para mim, voltar mais a ser eu, voltar mais a pensar por mim. E como eu disse, esse é um dos intuitos do meu canal no YouTube, é ter esse tipo de conversa com vocês, sem a necessidade de um roteiro personalizado pelo ChatGPT ou pelo Claude. E o que eu tenho feito para esse meu objetivo de me desconectar mais das redes sociais? Bom, eu tenho lido, eu gosto muito de ler sobre mentalidade, então sempre tenho alguma coisa que eu estou lendo, mas agora eu acabo tendo 2 ou 3 livros lendo ao mesmo tempo. Então, um técnico sobre mentalidade, neurociência, e outro livro de ficção ou romance. Eu estou lendo essa saga aqui, que é a saga Trono de Vidro, que eu tô gostando bastante. Eu já tô no livro 6, se eu não me engano, que tá lá no meu quarto. Então eu estou lendo. Eu tenho feito mais coisas em casa, porque eu sempre dizia que eu não tinha tempo, porque eu trabalho, tenho meu trabalho, e aí, como eu trabalho em casa, né, é resultado de um sonho meu que eu sempre tive, é a manifestação de um sonho meu, trabalhar em casa e ter tempo para ficar com meu filho, mas ao mesmo tempo eu não estava conseguindo lidar com todas as minhas funções de ser mãe, de ser dona de casa e empresária, né, trabalhando em casa. A gente sabe que trabalhar em casa muitas vezes dá mais trabalho, porque surgem outras demandas ali ao longo do dia. Então, o meu dia estava sempre muito cheio e eu não estava dando conta de fazer as coisas que eu precisava, principalmente quando se tratava de casa. Eu sempre deixava isso por último. E agora eu tenho dado mais atenção, eu tenho deixado mais o celular e tenho dado tempo de fazer algumas coisas e manter a minha casa organizada. E isso tem sido muito bom para mim. É uma satisfação muito grande, porque eu percebi que eu tinha tempo sim, só que ele estava sendo dedicado a outras coisas. Por hora é hoje isso. Mesmo eu comprei um livro de cruzadinhas, só que eu comprei pela internet, chega depois de amanhã e eu tô super animada para poder fazer. Então eu estou buscando coisas para me desconectar. Fiz um desenho hoje aqui, mas eu só comecei
um esboço e ainda tem bastante pela frente, mas só para poder, de fato, me desconectar. Deixa eu mostrar o meu desenho. Tô fazendo uma poltrona, uma prateleira de livros. E não sei o que vai virar isso daqui, mas eu tive uns 15 minutinhos aqui, em vez de ficar rolando o feed, eu comecei um desenho. E eu quero preencher toda essa folha, pintar, então depois talvez eu mostre o resultado para vocês. Eu quero saber de você, se você sente esse incômodo também. Se você sente o quanto as redes sociais têm, de certa forma, impactado na sua vida, tirado o seu tempo de fazer coisas para você, para sua família, para sua casa, se tem tirado a sua capacidade cognitiva mesmo, que acho que isso foi o que mais me assustou. Eu percebi que eu estava mais lenta, eu percebi que eu estava perdendo a capacidade de pensar por mim mesma, de tomar decisões. Estava sempre tudo muito, muito estranho, sabe? Parece que eu estou alienada. É um negócio muito louco e eu quero saber se vocês sentem isso também. E eu quero observar ao longo dessa minha jornada. Assim como uma dependência em químicos, o celular vem se provando ser um objeto de dependência também. E eu, infelizmente, caí nessa, porque é algo que a gente não considera como ilícito. Muito pelo contrário, né? Tá aí para todo mundo, muitas crianças utilizando. E se eu tiver algo que eu possa tocar o seu coração hoje, seria esse: tire a tela dos seus filhos. Antes de fazer esse vídeo, eu pedi para Deus falar comigo e me dar uma direção. E agora que eu falei isso, eu senti uma emoção muito forte no meu coração. Então, talvez essa seja a mensagem que Ele queira que eu traga para você. Porque eu não gostaria que o meu filho pequeno, com apenas 7 anos, tivesse essas limitações que eu venho sentindo com 33. Para mim já tá sendo complicado, para mim já tá sendo difícil, tem sido pesado. Eu tenho me sentido distante da minha realidade. Deus me livre colocar isso para o meu filho. Eles não precisam ter acesso ao celular, eles não precisam de redes sociais, eles não precisam disso. A criança ela precisa brincar. A criança precisa ter o momento dela de tédio. E nós, como pais, temos que nos desconectar mais também do celular e ter mais tempo para eles. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem tempo, que a gente não tem paciência. Mas e se a gente deixar o celular de lado? A gente vai começar a perceber que a gente tem tempo sim, que a gente tem disposição sim, e que a vida é muito mais do que só ficar abrindo o Instagram a todo momento, ver o que tem de novo, o que fulano tá fazendo, qual que é a trend do momento. É muito mais do que isso. Olha para trás, olha tudo que você viveu até aqui, tudo que você viveu de bom foi fora do celular. Nada de boa experiência veio através da tela do celular. Eu vejo também um problema grande, na juventude, né, nas meninas solteiras, né, já tenho um relacionamento, já sou casada, mas estou com meu marido há 16 anos. Estamos casados, vai fazer 10 anos esse ano. Então eu sou desconectada desse mundo de solteiros, mas eu vejo por pessoas próximas, a busca pelo relacionamento perfeito. Eu vi frases, assim, de uma pessoa próxima a mim, repostando de "quero ser amada em voz alta", sabe, elas veem uma realidade baseada no palco das pessoas. A gente fala-se muito sobre palco e bastidor da internet há muito tempo, né, mas o que o nosso subconsciente entende, por mais que a gente saiba que o que a pessoa posta é o palco, mas no bastidor a vida é diferente, nosso subconsciente ele não tá vendo o que a pessoa passa no bastidor, ela só vê o palco. Então, o que as pessoas esperam? Um relacionamento perfeito. Alguém que mande flores, alguém que declare eu te amo em todos os posts, uma pessoa que te leve para jantar e abra a porta do carro para você. É claro que tudo isso é muito legal, mas eu não vejo isso como uma coisa que todo mundo possa fazer. Eu vejo isso como
algo que possa existir sim de forma genuína, mas a gente não pode ficar se baseando somente nisso para ser feliz. Porque existem muitas pessoas boas para se relacionarem por aí que têm linguagens do amor diferentes. Tem até o livro Cinco Linguagens do Amor, e as pessoas se expressam de formas diferentes. E muitas vezes as pessoas não têm paciência, não ficam, acabam com seus relacionamentos por achar que elas podem ser mais felizes lá fora. E aí elas se frustram quando elas chegam lá e veem a realidade. Veem que talvez o seu bastidor era muito melhor do que o bastidor daquela pessoa famosa lá que você admira, o relacionamento, o palco dela nas redes sociais. Aquela pessoa que é amada em voz alta, que recebe flores, talvez o bastidor dela não seja tão legal assim. Talvez ela carregue dificuldades, talvez ela carregue desafios que você nem imagina. E o pior de tudo é que a gente sabe disso. Mas basta uma TPM, basta um momento que você tá mais tristinha ali, para você deixar essa informação passar para o seu subconsciente sem nem perceber que entrou lá. E aí você fica triste com a sua vida. Porque você tá vendo todo mundo sendo feliz ali, e é isso que o seu subconsciente ele absorve. Racional, aquela parte de, bom, eu sei que o bastidor dessa pessoa não deve ser tão legal assim, quem sabe o meu bastidor seja ainda melhor, mas o subconsciente ele não pega essa informação nesse momento. E aí quando você tá triste, é nisso que você vai se apoiar. Enquanto as pessoas estão felizes, como elas estão viajando e você não. Então as redes sociais, elas têm de fato tirado o brilho, sabe, da vida real. Eu acho que é muito isso que eu sinto nessa questão em que eu digo que tá tudo estranho. Eu não consigo nem colocar em palavras direito o que é, eu só sei que tá tudo muito estranho. Eu só sei que eu tô sempre muito cansada. Então, é, é isso que eu quis abrir o meu coração para vocês. Por mais que eu fale sobre mentalidade, tem muitas coisas que eu aplico na minha vida, mas tem esse lado meu, esse incômodo meu de algo que eu quero mudar, eu quero me adaptar. Eu ainda preciso continuar fazendo conteúdos para as redes sociais, mas eu espero que, quem sabe, um dia o YouTube se torne a minha rede oficial e eu já possa me desconectar ainda mais das redes sociais, como o Instagram e o TikTok. Porque eu de fato quero ser mais eu quero viver mais a vida real fora do celular e utilizar ele somente como uma ferramenta de trabalho mesmo. Porque eu tenho percebido que eu tenho muito mais visto a vida passar do que vivido de fato. Às vezes, muitas vezes eu prefiro estar deitada no sofá, vendo as redes sociais, vendo nada, do que sair lá fora e ver o movimento real na rua, sabe? E eu não quero mais perder esse tempo, não. E se você quer embarcar nessa jornada comigo, comenta aqui pra mim, é muito importante pra mim saber disso. E entender se eu trago mais conteúdos a respeito ou não. A conclusão, né, daqui a um tempo eu vou trazer o resultado do que eu estou falando com vocês hoje e lá na frente como eu estarei, né, os meus pensamentos, como vai estar a minha disposição. Então eu quero fazer, mas se eu ver que bastante pessoas estiverem interessadas nesse assunto, a gente pode se aprofundar um pouquinho mais em algum determinado momento. Muito obrigada por ter assistido até aqui essa minha carta aberta, esse meu coração aberto para vocês. E se você é novo aqui, se inscreva no canal, a gente está só começando e eu espero construir muita coisa junto com vocês ainda. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.